Você quer aprender como lidar com a antipatia? A minha sugestão é que você assista esse vídeo até o final, que eu vou te passar várias dicas, experiências, pesquisas e também vou passar muitas ideias e pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um tema diferente, um conteúdo diferente. Espero te ver em todas essas lives. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui me acompanhando nessa live ou no vídeo gravado. Gratidão a todos vocês e a todas vocês. Então, iniciar desejando boa noite a todos e a todas. E sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Então o tema que vamos refletir hoje é como lidar com a antipatia. O que é antipatia? Eu busquei no dicionário e segundo o dicionário, antipatia é uma aversão voluntária ou involuntária por algo ou por alguém que ocorre pela nossa própria experiência. Agora, naquelas situações onde não existe uma explicação muito clara de causa e efeito nessa vida, pode ser que nós estejamos trazendo essa antipatia de outras reencarnações. Lembrando que reencarnação não é um dogma religioso e nem dogma filosófico. A reencarnação é uma lei natural, é uma lei biológica, já evidenciados pela ciência. Então, como a antipatia ocorre? Ela ocorre através de gestos, através das formas de olhar, de alguma palavra, de algum comentário ou de alguma característica física da pessoa, onde através de um pré-julgamento nós associamos os sinais a traços de caráter. E esse sentimento ocorre muitas vezes de forma rápida, de forma automática, onde nós nem raciocinamos direito. Isso demonstra que nós estamos sendo movidos pelo nosso automatismo e pelas nossas emoções. Automatismo e emoções envolvem os nossos instintos e o nosso sistema límbico, que são manifestadas nas regiões mais antigas do nosso cérebro. E nessas situações nós não estamos envolvendo a região mais recente do nosso cérebro, que é o neocórtex, onde o raciocínio, a consciência e a razão são manifestadas. Então já aconteceu comigo várias vezes, de sentir antipatia ou não muita simpatia por algumas pessoas em situações diferentes. Porém, Deus e o universo nos aproximaram para que pudéssemos realizar alguma atividade juntos. E com isso eu pude ter a oportunidade de conhecer melhor a pessoa e ver que a minha forma de enxergar a pessoa estava totalmente equivocada. Pois eu havia prejulgado essas pessoas com as informações incompletas que eu tinha sobre aquela pessoa. E à medida em que eu fui conhecendo mais cada uma dessas pessoas, as informações sobre ela ou sobre elas iam se completando, de forma que eu pude mudar o meu conceito sobre cada uma delas. Então vamos refletir mais sobre isso na live de hoje. A Darlene Gonzaga escreveu: eu era antipática, estou me tratando. Olha que bacana, Darlene. Esse é um ponto importante. Quando nós nos colocamos na posição de antipáticos, é importante nós reconhecermos. E a partir do momento que nós reconhecemos isso, aí nós podemos trabalhar sobre essa situação. Porque enquanto nós formos antipáticos, mas nós não nos reconhecermos como antipáticos, não tem o que nós podemos fazer para mudar, Mas obrigado pelo seu comentário, Darlene. Muito bacana. A Zeneide Pereira escreveu aqui: boa noite, já me aconteceu isso. É provável que tenha acontecido também comigo, com você também, com outras pessoas, Obrigado pelo seu comentário, Zeneide. Então isso que a Zeneide comentou,
que já aconteceu com ela, provavelmente isso que de eu ter prejulgado uma pessoa e depois de conhecer melhor a pessoa, vi que a pessoa não era nada daquilo que eu pensava. Eu estava pensando de forma errada com relação à pessoa. Pude conhecer mais a pessoa e fui me aproximando cada vez mais da pessoa e formando também uma grande amizade. Então isso é muito bacana. Darlene Gonzaga escreveu: o meu pai que era, minha mãe é santa. Obrigado, Darlene. Obrigado pelo comentário. Neuza Rodrigues disse: boa noite, Hugo, já gostei da abertura da live. Opa, obrigado, Neuza. Muito bacana. Obrigado pelo comentário, né? Então vamos prosseguindo. Na nossa jornada, nós sempre encontraremos as pessoas que nos hostilizam e também geram antipatias. E isso pode ocorrer por motivo de inveja, raiva ou simples prazer de provocar uma inquietação. E quando essas coisas ocorrem, é importante nós percebermos que são pessoas que estão de mal consigo mesmos ou consigo mesmas, né? E aí essas pessoas exteriorizam sua insatisfação projetando em outras pessoas as suas insatisfações interiores. Então existem pessoas que hostilizam as pessoas mais fracas ou pessoas que estão envolvidas em algum tipo de viciação ou pessoas que eles consideram pessoas más e utilizam como pretexto de que estão ajudando a melhorar moralmente o mundo. E essas pessoas sempre apareceram e sempre vão aparecer, independente se nós estamos realizando alguma coisa no mal ou alguma coisa no bem. Então nessas situações nós não devemos revidar e não devemos desanimar também. Devemos procurar focar no nosso propósito, o que é que nós estamos querendo realizar e também seguir esse caminho com perseverança. Então tem uma frase bastante interessante, um texto bastante interessante da Madre Teresa, que ela disse assim: muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as assim mesmo. Se você é gentil e as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro, seja gentil assim mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e inimigos verdadeiros. Vença assim mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco assim mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz assim mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você assim mesmo. Veja que, no final das contas, é entre você e Deus, e não entre você e os homens. Então esse texto de Madre Teresa de Calcutá, e vem intitulado Assim Mesmo ou Entre Você e Deus. Então é um texto bastante bacana para que nós possamos refletir. Vale a pena refletir que as ações no bem que nós realizamos, estamos fazendo para um bem maior e não para agradar as pessoas que nos hostilizam. Então vale a pena refletir nessas sugestões da Madre Teresa. Então um outro ponto importante é que se nenhum tipo de hostilidade estiver acontecendo de algumas pessoas para conosco, ou se nós não estivermos passando por um momento de dor, ou se não tiver nenhuma pedra no nosso caminho, é um sinal de alerta. Por quê? Pois representam situações que mostram que nós estamos parados. Então a água parada por muito tempo se transforma em água estagnada. Uma ferramenta que não é utilizada, ela enferruja. A energia parada em nós se transforma em doença. Então por isso que é importante, se nós não estivermos passando por nenhuma dor, se não tiver uma pedra no nosso caminho, se nós não estivermos sendo hostilizados por alguém, uma dessas situações,
é importante que nós prestemos atenção se nós estamos nos movimentando, porque se nós estivermos parados, muito provavelmente aquela energia parada vai se transformar em uma doença. Isso não é jogar praga não, tá, gente? Isso é o resultado de pesquisas realizadas pela própria ciência, pela medicina psicossomática, pela epigenética e assim por diante. Então, todas as pessoas que tiveram propósitos, que realizaram algo, passaram pelas farpas da inveja, da hostilidade e também da antipatia. E elas não tiveram tempo para prestar atenção nos seus adversários, porque o propósito que essas pessoas tinham era sustentado pelo sacrifício e também pela renúncia. Um exemplo é, por exemplo, Jesus, que passou pelas mais duras hostilidades e antipatias, e hoje ele se encontra vivo na consciência universal, enquanto que aqueles que o hostilizaram se perderam pelo caminho. Bom, esse foi o ponto de vista de nós olharmos para as pessoas que nos hostilizam, mas vale a pena lembrar que nós enxergamos fora o que nós temos dentro. Então, que nós possamos voltar o olhar para dentro de nós com um ponto de vista diferente e verificar se nós estamos sendo hostilizados. Pode ser que de alguma forma nós também estejamos hostilizando as outras pessoas e provocando antipatias nas outras pessoas. Assim nós podemos usar do nosso discernimento, fazendo uma autoanálise e vislumbrar o que nos espera no futuro, se continuarmos realizando essas ações agora no presente. Então daí nós podemos tomar uma ação para corrigir o nosso presente e termos um futuro melhor para nós e para as pessoas que nos cercam, melhorando a nós e o mundo à nossa volta através do autoconhecimento e da vivência prática dos nossos aprendizados. Os nossos sofrimentos emocionais vão sendo superados. E Deus permite que pessoas antipáticas umas às outras convivam, por exemplo, na mesma família ou no mesmo grupo social ou no mesmo grupo parentesco, para que as pessoas possam aprender algo. Porque as pessoas más se melhoram pouco a pouco quando convivem com as pessoas boas e também pelos cuidados que recebem. E aos poucos as pessoas antipáticas vão educando seus hábitos, vão suavizando suas tendências e até eliminando as antipatias. Erice Silva disse: boa noite, cheguei tarde, mas consegui chegar a tempo. Isso aí, boa noite para vocês. E não tem problema que você chegou tarde, Erice, o importante é que você chegou. Muito bacana, obrigado por estar participando também da live. Então assim eu vou acompanhando o chat, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Fique à vontade para comentar, fazer perguntas e também, de repente, sugerir temas para os próximos eventos, para as próximas lives. Então, cada um de nós tem uma forma de vivenciar, de interpretar e de entender as pessoas, de acordo com a verdade que trazemos dentro de nós. E essa verdade é uma construção das nossas crenças, das nossas vivências, dos nossos aprendizados, dos nossos relacionamentos com as outras pessoas, que vamos acumulando ao longo das várias experiências. Então, quando nós analisamos alguém, nós medimos, julgamos sem considerar a realidade, nós não estamos utilizando um bom senso crítico. Ou seja, estamos utilizando do nosso instinto, das nossas emoções, mas nós não estamos utilizando o nosso raciocínio, a lógica, a consciência. Então, há situações em que nós julgamos alguém, achando que a nossa posição é verdadeira, é incontestável, mas muitas vezes ela não representa a realidade. O que nós achamos certo hoje, podemos considerar errado amanhã. Ou o que nós achamos errado hoje, podemos considerar certo amanhã. Então, essas situações podem mudar. Então, quando nós fazemos julgamentos ou avaliamos pessoas,
quase sempre estamos olhando o nosso exterior de acordo com uma visão mais estreita, sem conhecer o todo. E nessas situações faltam elementos para que possamos compreender o todo, porque estamos vendo apenas um pequeno trecho daquela pessoa. Isso significa que quase sempre nós erramos nos nossos julgamentos e avaliações de pessoas. E nós precisamos levar em consideração que, se nós erramos, nós podemos assumir essa responsabilidade, corrigir o erro e também fazer uma correção no nosso julgamento, corrigir a nossa avaliação e, principalmente, repararmos os danos causados por esse erro. Então eu vou contar uma história que eu encontrei, uma parábola, né? Onde haviam duas meninas que moravam em uma cidade pequena e gostavam muito de sonhar e também de inventar histórias sobre as outras pessoas. E depois essas histórias se transformavam em boatos, em desentendimentos desagradáveis entre a família dessas meninas e também a vizinhança. Só que cada vez mais esses incidentes desagradáveis se multiplicavam, porque as duas meninas não paravam de inventar histórias. Até que elas perceberam o mal que estavam causando e prometeram para a mãe que iriam reparar esse mal que haviam feito. Então a mãe ouviu e simplesmente balançou a cabeça. E um dia em que ventava muito forte, a mãe chamou essas duas meninas e pediu que buscassem uma almofada e uma tesoura. Pediu que cada uma delas cortasse cada lado da almofada. E logo que cortaram, as penas que estavam dentro começaram a voar, levadas ao vento. As meninas se maravilharam com a beleza daquelas penas voando como se fossem flocos de neve. E depois, a mãe mostrou uma cesta de costura. Mostrou uma capa de almofada nova, bordada e vazia. E disse assim: agora vocês vão encher essa almofada nova com as penas da almofada velha. E as meninas disseram assim que era impossível, porque as penas voaram por toda parte. E a mãe respondeu assim: não é que voaram mesmo? E em seguida ela fez um comentário: essas penas parecem com aqueles boatos que algumas pessoas inventam. Uma vez que espalham, não há como trazê-los de volta para o ponto de partida. Então essa simples história serve para reflexão, para que nós não sejamos as pessoas que façamos os julgamentos precipitados e errôneos e espalhemos o nosso ponto de vista como essas penas que espalharam pelo vento, né? Então, uma vez espalhado, fica muito difícil reparar o erro. Então, pela lei de causa e efeito, sabemos que teremos o retorno do que nós estamos causando. Porém, o erro sempre é reparado. Assim funciona o processo de aprendizado e também de crescimento, onde nós vamos nos autoconhecendo cada vez mais com os erros, os arrependimentos e a reparação dos nossos erros. Mas é importante, no momento do erro, nós não nos prendermos no momento da culpa, e sim buscarmos o arrependimento e a reparação. Porque se nós ficarmos presos lá na culpa, nós não vamos conseguir mover para frente, não vamos conseguir corrigir o erro. Então é importante tudo isso. Diante de um erro, buscarmos o arrependimento e também buscarmos a reparação. E minha mãe escreveu: a lei da causa e efeito, ou ação e reação, é um dos mecanismos do nosso crescimento interior, por nos fazer sentir na própria pele o mal que fazemos aos outros, por cobrar na mesma moeda nossas ações contra a vida ao próximo e contra nós mesmos. Muito obrigado pelo comentário, mãe. Bastante profundo, bastante pertinente também. Muito obrigado pelo comentário. E quanto mais nós conhecemos a nós mesmos, maior habilidade nós vamos ter de conhecer os nossos pontos fracos, conhecendo também como e em que situação esses pontos fracos são afetados em nossas emoções e em nossos sentimentos, o que faz com que nós aprendamos a compreender melhor o mundo à nossa volta. Então, quanto mais nós nos autoconhecemos, mais passamos a respeitar as pessoas.
onde nós vamos cada vez mais aprendendo a não fazer julgamentos precipitados. Lembrando que os julgamentos que nós fazemos dos outros refletem as nossas imperfeições interiores, pois só enxergamos fora o que nós temos dentro. E muitos relacionamentos não dão certo devido à antipatia que sentimos dos outros, porque na realidade nós estamos vendo nos outros os nossos espelhos. E são coisas que nós não aceitamos em nós, ou nós queremos esconder dos outros e de nós mesmos. Ou pode ser que nós desconhecemos que existem aquelas imperfeições dentro de nós. Tudo isso porque nós não temos aquele costume de olhar para dentro de nós. Estamos acostumados a olhar apenas para fora e não temos o costume de olhar o nosso interior. Então, por isso que as pessoas à nossa volta representam o nosso espelho, para que nós possamos perceber isso e olhar para dentro de nós, como que nós estamos refletindo aquilo no nosso exterior. E essas nossas imperfeições, vulnerabilidades e limitações que todos nós temos, representam a nossa sombra. Por que estou afirmando que nós temos essa sombra? Porque se nós não tivéssemos sombras, nós não teríamos sofrimentos emocionais. Então, caso alguém não esteja passando por sofrimento emocional ou não tenha sofrimento emocional, é provável que não tenha sombra. Tá? Mas se não for o seu caso, muito provavelmente o sofrimento pela qual você está passando, pela qual eu estou passando, é provocado pelas nossas sombras. Então, muitas vezes, nós não percebemos essas sombras de forma muito clara dentro de nós. E por isso nós temos pensamentos, temos sentimentos, temos emoções que nós não aceitamos nas outras pessoas. E são as nossas sombras que dirigem os conflitos desagradáveis da nossa vida. Que momentos desagradáveis são esses? Aqueles momentos em que, por exemplo, nós debochamos dos outros. Nós fazemos uma gracinha com relação ao outro. Nós usamos da ironia com relação a outra pessoa. Alguns exemplos, então. Quando uma pessoa escorrega na rua e toma um tombo, qual é a nossa reação? Se for de gargalhada, estamos mostrando o nosso lado sombrio. Agora, se for de auxílio, nós estamos mostrando o nosso lado iluminado. E quando nós vemos que uma pessoa sofre algum tipo de comparação sarcástica, por exemplo, que tem alguma coisa a ver com uma parte do corpo, qual é a reação que nós temos? É de zombaria e de falta de respeito? Ou nós temos respeito com relação à pessoa a que está sendo zombada? Então, de acordo com a nossa reação, nós estamos mostrando a nossa sombra ou a nossa luz. E é geralmente esse nosso lado sombrio que participa das nossas brincadeiras de mau gosto. E as brincadeiras de mau gosto não trazem simpatia, pelo contrário, tendem à antipatia. O Marcos Malafaia escreveu aqui: somos luz e sombra e dificilmente paramos para estudar as nossas sombras. Exatamente, Mala, nós somos os dois, sombras e luz. A sombra também faz parte de nós. Então, nós somos esse conjunto de sombras e também de luz. E quanto mais nós percebemos isso, mais podemos nos autoconhecer. Obrigado pelo seu comentário, Mala. Muito bacana. A Jânia Souza escreveu: verdade, tem boatos e mentiras que podem prejudicar uma vida com danos irreparáveis, porque espalha rapidamente quando é para fazer o mal. É verdade, Jânia. As más notícias correm mais rápido do que as boas notícias, É isso mesmo, Jânia. Então, infelizmente, o mundo ainda funciona dessa forma. Então, a má notícia ele espalha bem rapidinho, igual aquelas penas da história que eu contei, Obrigado pelo seu comentário, Jânia. Então, as nossas sombras são projetadas para fora de nós quando nós escolhemos uma vítima, um bode expiatório dos nossos sarcasmos, das nossas brincadeiras de mau gosto. Então, quando nós sentimos antipatia, repugnância, ódio de forma explícita e sem controle, onde nós expressamos isso através de palavras, de gestos violentos, ou quando nós temos aversão ou temos irritabilidade diante das notícias que chegam até nós,
ou naquelas atitudes de cinismo de certas pessoas, ou naquelas situações onde uma pessoa considerada diferente é tomada como vítima de sátiras ou de malícias. Então são situações onde nós estamos vendo um cisco no olho do outro, mas nós não estamos vendo o tronco no nosso olho. Enquanto nós desconhecemos o nosso mundo interior, é comum sermos levados à incompreensão dos nossos sentimentos, tanto os nossos sentimentos para com relação às outras pessoas e também para conosco também. Então, em uma situação de antipatia, nossos piores inimigos, nossos adversários estão dentro de nós. E aqui eu vou colocar um parênteses, porque existem duas palavras, aquela palavra chamada diabo, existe a palavra Satanás, que vem sendo interpretada de forma equivocada. Se nós formos buscar a etimologia da palavra, o significado dessas palavras, tanto diabo quanto Satanás significa adversário, opositor, acusador, aquele que separa. Então procuremos interpretar de forma diferente cada vez que nós vemos essas palavras. Então, por exemplo, se na Bíblia, cada vez que nós encontramos cada uma dessas palavras e nós substituirmos essa palavra, ou diabo ou Satanás, por adversário ou por opositor ou aquele que separa, a frase vai fazer muito mais sentido. Então isso vocês podem inclusive buscar na internet, buscar no dicionário. Então, nas situações de antipatia, nós estamos sendo opositores, nós estamos sendo adversários, acusadores da pessoa a quem nós temos ou sentimos antipatia. E quanto mais nós nos conhecemos e entendemos esse mecanismo de espelhos e sombras, menos críticas nós fazemos às outras pessoas e a nós mesmos. Porque passamos a transformar o sentimento de antipatia em simpatia. Transformamos aquele sentimento de antipatia em compaixão. Porque quando vemos que as outras pessoas têm imperfeições que nós também temos, nós vemos que somos parecidos umas com as outras. Porque nós estamos tendo a experiência de sentir o que as outras pessoas também sentem. E quando nós reconhecemos isso, ao invés de tentarmos afastar a pessoa, nós nos aproximamos mais da pessoa e até acolhemos com um sentimento de compaixão. Compaixão não significa ter dó ou ter pena, que são coisas diferentes. Porque quando nós sentimos dó ou sentimos pena, nós estamos nos colocando em uma posição superior e não tomamos nenhuma ação para ajudar. E quando nós sentimos compaixão, estamos nos colocando no mesmo nível da pessoa por possuirmos as mesmas imperfeições e tomamos alguma ação para ajudar. Quando nós vemos que uma outra pessoa tem pontos comuns com relação a nós, a nossa tendência não é nós nos aproximarmos da pessoa. Quando, por exemplo, nós temos nomes parecidos ou nomes iguais, ou quando, por exemplo, nós nascemos na mesma cidade, ou quando nós nascemos no mesmo país, ou quando nós participamos de um determinado grupo, do mesmo grupo social, nós não tendemos a ficar mais próximos uns dos outros. Então é por isso que quanto mais nós vemos que os outros são parecidos conosco, nós tendemos a nos aproximar. E por outro lado, quando nós começamos a ter conflitos com a outra pessoa, mostra que pequenas diferenças ou diferenças insignificantes existem naquela relação. Então é importante nós não deixarmos levar por aquelas diferenças insignificantes dessa relação, porque grande parte dos conflitos ocorre por nós não conhecermos ou nós não reconhecermos em nós as imperfeições que nós vemos nos outros. Então, o autoconhecimento nos permite ampliar o nosso nível de consciência, onde também vamos descobrindo os nossos potenciais interiores, que estavam adormecidos ou eram desconhecidos por nós. E gradualmente nós vamos superando os nossos sofrimentos emocionais. Então, tem um comentário aqui da Erice Silva. Escreveu aqui: eu perdi a minha melhor amiga há muitos anos atrás, por causa de fofocas. Só que eu acho que ela não era realmente minha amiga,
pois eu, no lugar dela, teria dado a chance dela se explicar. Olha, sempre existe alguma oportunidade, Erice. Então, se tiver alguma oportunidade de reconciliação, uma vez que vocês foram muito amigas, então é uma oportunidade. Então, sempre existe alguma possibilidade, alguma oportunidade das duas terem essa religação novamente, para vocês reatarem essa amizade que vocês tinham. Então, vai surgir alguma oportunidade, ou você pode também fazer com que essa oportunidade surja para que vocês voltem a conversar. Então, em algum momento vai aparecer essa oportunidade e aproveita essa oportunidade para isso. Mas obrigado pelo comentário, Erice. É verdade, às vezes nós perdemos grandes amigos, grandes amizades por fofocas e por desentendimentos pequenos, né? Então é importante nós pararmos para refletir sobre isso, para que nós não incorramos no mesmo erro novamente. Então, sempre quando nós erramos, é importante nós reconhecermos que nós erramos, né? Então, numa situação em que nós perdemos uma amizade por um erro da nossa parte, é importante nós reconhecermos o nosso erro, demonstrarmos que nós erramos e também gradativamente ir provando que nós erramos, não através das palavras, mas através das nossas ações. Então, isso vai ajudar bastante a reatar as relações. Mas obrigado pelo seu comentário, Erice. Então, muito bacana os comentários, a participação de vocês, que vai enriquecendo o conteúdo da live. Obrigado por participarem aqui da live também. Então, quanto menos nós nos conhecermos, mais difícil vai ser nós nos relacionarmos de forma harmônica com as outras pessoas. Porque todas as outras pessoas vão ter muitos defeitos que nós não enxergamos em nós. As outras pessoas vão ter muitas imperfeições que nós não enxergamos em nós. Então o relacionamento fica bastante complicado. Isso porque as nossas sombras que estão armazenadas no nosso inconsciente tendem a afastar as nossas relações. As relações naquelas situações onde as pessoas possuem crenças, possuem hábitos que nós não aceitamos ou que nós tememos. Então é importante lembrar que nós tememos somente aquelas coisas que nós desconhecemos. Quando nós passamos a conhecer, aquele temor, ele desaparece ou ele se transforma em respeito. Então, quanto mais nós negamos as nossas sombras, mais aversão teremos das imperfeições das outras pessoas. Pois não estamos querendo ver essas imperfeições em nós e direcionamos os holofotes para fora de nós, negando as nossas imperfeições, os nossos pontos fracos e as nossas vulnerabilidades. Nós tendemos a culpar o mundo pelo nosso sofrimento emocional, por não conseguirmos enxergar em nós o nosso próprio desequilíbrio. E vivemos uma vida buscando sempre por culpados. Então nós buscamos por culpados e sempre nós conseguimos encontrar um bode expiatório e nós fugimos das nossas responsabilidades, dos nossos atos e consequentemente das consequências das ações geradas por nós mesmos. Nós fugimos de tudo isso. E aí dificulta ainda mais que nós consigamos superar os nossos sofrimentos emocionais. Então, esses contrastes que mostram para nós os pontos positivos e pontos negativos são necessários para que nós possamos adquirir cada vez mais níveis mais elevados de consciência, que nos permite subir de um patamar de consciência para outro patamar de consciência, de forma contínua. Quanto mais nós percebemos que as outras pessoas se assemelham a nós e nós nos assemelhamos às outras pessoas, nós percebemos que nós vamos nos tornando mais unidos, mais fraternos, ao contrário da antipatia e da separatividade. Nós vamos nos tornando mais simpáticos uns aos outros, mais empáticos e desenvolvendo também a nossa compaixão com relação às outras pessoas. E assim nós vamos gradualmente aprendendo o verdadeiro significado de amor, ou o significado do verdadeiro amor. E esse processo de autoconhecimento é um exercício contínuo que deve envolver as nossas sensações, as nossas emoções e os nossos sentimentos,
E também devemos incluir a nossa reflexão para passar pelo crivo da nossa razão, pelo crivo da nossa consciência. Então, ao invés de ficarmos ocultando a nossa sombra, procuremos trazer a sombra à luz da nossa consciência e veremos que a nossa sombra faz parte de nós mesmos, como mencionou aqui o Malafaia, né? Marcos Malafaia. Então nós vamos vendo que a nossa sombra faz parte de nós mesmos, e quanto mais nós compreendemos isso, mais vamos nos conhecendo a nós mesmos, e que todos nós necessitamos de aprendizado. Através da dúvida raciocinada, através do conhecimento, nós vamos percebendo a sabedoria divina. E aprendemos também a ver que essa sabedoria divina, ela é manifestada dentro de nós, fora de nós e em todos os lugares do universo. Então, por isso que existe aquela frase que se encontrava no portal do templo de Delfos, lá na Grécia Antiga. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então daí a importância de nós conhecermos a nós mesmos. Conhecendo a nós mesmos, o nosso interior, nós vamos conhecendo o universo à nossa volta. Aqui vamos chegando já ao finalzinho de mais uma live, né? Então eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia. Escreva um comentário, caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou e se teve algo que te chamou a atenção. E também se eu estou no caminho certo ou se eu preciso fazer alguma correção de rota. Se você gostou desse vídeo ou gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso você ainda não tenha se inscrito, e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você e gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho aqui do meu vídeo. Espero vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um novo conteúdo, e espero te ver em todas essas lives. O Marcos Malafaia escreveu aqui: gratidão, Hugo, sempre conteúdo de valor. Muito obrigado, Malafaia, muito obrigado. Obrigado por estar me acompanhando aqui também na live. Marlene Oliveira Prudência escreveu: muito útil suas palavras, me ajuda bastante. Muito obrigado pelo seu comentário, Marlene. Muito bacana. Jânia Souza escreveu: boa noite, Hugo, Deus abençoe. Obrigada. Obrigado a você, Jânia. Deus te abençoe também e abençoe a todos. A Maria Miriam escreveu: maravilhoso, concordo plenamente com suas explicações. Obrigado. Obrigado a você também, Maria Miriam. Obrigado pelo comentário, obrigado por participar também da live. Rosana Maria Roncon Oliveira escreveu: gratidão, Hugo, sempre sabe as palavras. Muito obrigado, Rosana. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo comentário também. E Luzinete Oliveira escreveu: boa sua aula, Hugo. Gratidão. Muito obrigado, Luzinete. Gratidão a você também. E a Erice Silva escreveu: muito bom, adoro quando dá para me assistir. Oh, que bom, bacana. Muito obrigado, Erice. Obrigado por estar acompanhando também as minhas lives e também os meus vídeos, né? Muito bacana. Muito obrigado pelo comentário. Laudeci Gomes escreveu: boa noite, Hugo. Cheguei no final. É bem no finalzinho aqui. Bacana. Mas muito obrigado também por estar aqui, Laudeci. E minha mãe escreveu: ótima live, de grande aprendizado. Boa noite abençoada a você e a todos, e também a todos os participantes. Gratidão. Muito obrigado, mãe. Gratidão à mãe também. Também tenha uma boa noite, uma boa noite abençoada. Obrigado por me acompanhar aqui. Obrigado pelo comentário, pela participação também. A minha mãe participa bastante também das lives e também comentando os conteúdos, né? Muito bacana. Erice Silva escreveu aqui: quando não dá para me assistir, eu compartilho depois. Olha, bacana, Erice. Muito obrigado, Erice.
Solange Silveira Lima escreveu aqui: gratidão a você, Hugo, pela live, são muito úteis, amei, boa noite. Muito obrigado, Solange, boa noite para você também, bacana, obrigado pelo comentário. E aqui também temos Cida Prenholato, chegou bem no finalzinho aqui da live, seja bem-vinda também, mas eu vou deixar essa live gravada no IGTV, aí você vai poder assistir depois, mas obrigado por estar aqui também, Cida. Rosemary Parússulo também escreveu aqui: fiquem todos com Deus. Muito obrigado, Rosemary. Você também, fique com Deus. Sueli Amoroso também postou a mãozinha, gratidão. Gratidão a você também, Sueli. Muito bacana. Então assim vamos chegando ao final de mais uma live. Quero agradecer a todos vocês e a todas vocês por me acompanharem até o finalzinho aqui da live, por participarem, contribuírem também com comentários, né, que vai enriquecendo cada vez mais o conteúdo da live. E depois, se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo de live envolvendo sofrimentos emocionais, fiquem à vontade para postar nos comentários. A Laudeci Gomes postou aqui o coração. Obrigado, Laudeci. Um beijo no coração de cada um de vocês, de cada uma de vocês. Então assim vamos encerrando aqui mais uma live. Agradecer a vocês, desejar uma boa noite, que tenha uma noite abençoada, uma noite tranquila, serena, e que possamos refletir sobre o conteúdo da live de hoje e durante toda a semana. E também quero aproveitar e desejar uma excelente semana para todos vocês e para todas vocês. Muito obrigado novamente por me acompanharem aqui. Gratidão a todos e a todas. Muito bacana. Obrigado pelos corações. Então, boa noite para vocês.